praticamente desde que iniciou essa pandemia, eu tenho procurado, pela direção de Deus, trazer mensagens que confortem os nossos corações, que nos orientem, que nos deem base para passarmos por esse tempo difícil vitoriosamente. Lógico, com pesares, porque a crise traz esses pesares, mas com paz, com alegria no coração, muitas vezes com lágrimas até nos olhos, mas dentro do nosso interior, aquela confiança, aquele sentimento de segurança por estarmos em Deus, confiarmos nas promessas de Deus. A palavra de domingo passado, por exemplo, uma delas que mencionamos sobre as âncoras da nossa alma, e que trouxe muito encorajamento para todos nós, muita direção, muita firmeza. Mas a palavra de Deus, ela não só tem palavras de encorajamento, no sentido de aquietar o nosso coração, no sentido de nos afagar, no sentido de nos assegurar, nos abraçar, nos colocar nos braços de Deus, todo esse sentimento assim, mas também ela tem outros ensinamentos que são direcionados para o nosso comportamento, o nosso viver aqui nesse mundo. E eu quero dar início a uma série de mensagens, como eu já havia prometido, há 2, 3 semanas, né? Mas eu posterguei, sentindo no coração a necessidade de que vocês estivessem firmados no Senhor, fortes no Senhor, ligados a Ele, num relacionamento íntimo com o Senhor Jesus. Esse foi o intuito até então. Mas agora nós vamos olhar um pouquinho sobre essa vida que nós temos, uma nova vida em Cristo Jesus, que deve haver também um novo caminhar. E eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17. Segundo aos Coríntios 5, 17. Obviamente é o versículo que na sua Bíblia ele já foi grifado há muito tempo atrás, já está todo colorido e anotado na sua margem. E diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram ou se passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém, não é? É assim mesmo. Vamos orar. Pai de amor, nosso Deus e Pai, quero te louvar e bendizer o teu nome, pelo Deus grande, único, santo e eterno que o Senhor é. Te agradecer, Senhor, pela obra que o Senhor realizou em nosso favor, por meio de Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário, e por ela nos dar a vida eterna. Agradecer porque o Senhor se faz presente na nossa vida, nos ensina, nos orienta, nos acompanha no caminho que nós devemos seguir aqui. Agora chegou um momento especial também de agradecimento pela Tua Palavra e pelo benefício que ela traz na nossa vida, pela revelação que ela traz da Sua pessoa, mas também o ensinamento que ela traz, que nos conduz ao bom caminho. Por isso a Tua Palavra diz que é lâmpada nos Salmos, lâmpada para os nossos pés e luz para os meus caminhos, nossos caminhos. E agora, Senhor, me coloco nas Tuas mãos, pedindo que Teu Espírito Santo conduza cada pensamento, cada palavra, cada gesto, cada atitude hoje à noite, que todos eles venham glorificar o Senhor e que a Tua verdade, a Tua palavra somente seja pregada, falada, em nome de Jesus. Faça a obra
que o Senhor entende fazer nos nossos corações, que Teu Espírito Santo tenha liberdade. Na nossa oração nós dizemos ao Senhor que o Teu Espírito Santo, a Tua palavra é bem-vinda para entrar e fazer a obra. Nós oramos e pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador pessoal, a Bíblia nos diz que Deus faz uma obra em nós, no nosso interior, em que nós nascemos de novo. Recebemos o Espírito Santo que vem morar em nós, recebemos ou temos o nosso nome inscrito no livro da vida, temos então, entre aspas, uma nova identidade, uma identidade espiritual, nos tornamos filhos de Deus, membros da família de Deus, herdeiros de Deus, e temos Deus na vida, andando com Deus, vivendo com Deus. E eu gostaria de falar nessa série de mensagens no tema geral. Eu menciono o tema geral porque esse tema geral ele é a base de tudo que nós vamos ver nesses outros dias. Nova vida, nova identidade, novo andar. Eu vou falar resumidamente sobre isso hoje à noite. E isso vai constituir, esse assunto vai constituir a base do que vamos falar sobre esse andar nos demais domingos, se assim Deus quiser. Nova vida. Se vamos falar de uma nova vida, uma nova identidade, de um novo andar, a gente tem que lembrar da velha vida, não é? A velha vida, porque se chegou uma nova vida, existiu uma vida antiga. E a palavra de Deus diz que descreve a velha vida como o jeito antigo de viver, o jeito de viver sem Deus, sem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E é uma vida desregrada, vivendo pelos próprios impulsos, pelo achômetro pessoal, pelo desejo pessoal, que o nosso desejo humano, o nosso desejo carnal. E o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 12, é uma carta dirigida aos crentes da igreja em Efésios, e ele fala desse modo antigo que a gente vivia. Ele diz lá, verso 12: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, que é a aliança pelo sangue de Cristo Jesus, alcançada na cruz do Calvário, que outorga a vida eterna. Então, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, ou seja, futuro, não tem esperança alguma do céu, da vida eterna com Deus, sem Deus nesse mundo. Olha só, né? Viver nesse mundo sem Deus, sem a orientação de Deus, sem a presença de Deus. Isso era a vida antes. Mas aí ele diz no versículo 13: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam antes longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Então, o apóstolo Paulo, ele fala aqui desse tempo, da velha vida, do tempo que vivia sem Deus, sem esperança, sem Deus no mundo, sem a direção dele, sem fazer parte da aliança, sem ter a vida eterna. Em Efésios 4:22 fala: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se renova, ou que se corrompe, por desejos enganosos. Então, outrora, sem Cristo Jesus, nós vivíamos nessa natureza humana, carnal, pecaminosa, com esses desejos que só corrompem. Mas quando nós aceitamos Jesus, que eu vou falar um pouco mais claro mais adiante, nós mudamos
ou pelo menos devemos ter mudado da maneira de viver. O termo velho homem, então, refere-se ao homem natural, o homem sem a direção de Deus, o homem sem Deus, que conduz a sua vida sem a orientação do Senhor Jesus. Jesus Cristo não é o Senhor da vida da pessoa, Jesus Cristo não é o Salvador da pessoa, e ela vai tocando a sua vida, muitas vezes sem entender que ela está separada de Deus, perdida, condenada, infelizmente. Então essa é a velha vida. E essa velha vida começou lá quando a gente nasceu. Nós já nascemos pecadores, já pecando, e vivemos pecando, até encontrarmos Jesus. Aí pecamos também, mas tem uma diferença. Pecamos menos, pelo menos deve ser assim, e já um outro relacionamento. Bom, essa é a velha vida. Mas qual é a nova vida então? O Evangelho de João, ali Jesus explica com uma certa clareza o que é a velha vida, ou melhor, o que é a nova vida. Ele começa a falar da necessidade do nascer de novo. Abra sua Bíblia lá em João capítulo 3. João 3. A Bíblia fala que tinha um homem, logo no versículo número 1, e fala: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse fariseu era um doutor na lei, um entendido na lei de Deus, do Velho Testamento. Ele conhecia muito, ou pelo menos subentende-se que conhecia muito, pelo jeito do que Jesus fala. Olha, ele conhecia um pouco, mas não conhecia tanto, porque quando Jesus diz alguma coisa, Jesus fala: olha, você é mestre da lei e não sabe dessas coisas, não é? Mas ele vai falar com Jesus, e esse Nicodemos, esse fariseu, ele parece com um amigo que eu tinha, e tem muita gente assim ainda hoje, que eu, quando trabalhava na firma, eu convidava para que ele fosse ao culto comigo, ao encontro dos jovens, ao culto à noite, na celebração, na igreja, e até que ele aceitou ir em ambas as atividades da igreja. E ele falou assim: ó, é o seguinte, ele me chamava de Caninho, né? Cano é meu sobrenome, e ele falava: Caninho, o negócio é o seguinte, eu vou, mas você, por favor, não fala para ninguém que eu fui, né? Não fala para ninguém. Ele queria ficar no anonimato, ele não queria que ninguém zombasse, que ninguém fizesse alguma chacota com ele, então ele pediu para que eu não falasse. Esse Nicodemos, ele foi de noite falar com Jesus, porque ele não queria que os demais fariseus soubessem que ele foi falar com Jesus. Subentende isso aqui. E ele foi à noite e disse: Rabi, sabemos, verso 2, que és mestre vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer os sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. E Jesus respondeu: em verdade vos digo que se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí vai desenvolvendo toda uma conversa de Nicodemos e Jesus, um diálogo. E Nicodemos pergunta para Jesus: mas como assim? Como pode um homem voltar ao ventre da sua mãe e nascer novamente? Jesus disse: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E ele diz mais ainda: por isso vos digo, importa-vos nascer de novo. E ele vai explicando. E aí Jesus fala: olha, eu vou contar uma história aqui, eu parafraseando, uma coisa que você conhece bem, porque ele conhecia as leis. E ele disse: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também importa que o Filho do Homem seja levantado na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lembra da história do deserto? O povo pecou, e como consequência do pecado, Deus enviou serpentes abrasadoras, a serpente mordia e eles morriam.
Então eles pediram por graça, por misericórdia, e foi levantado num madeiro uma serpente de bronze, e todo aquele que olhasse com fé, crendo que a cura viria por lá de Deus, a cura viria de Deus, não da cruz, né? Mas de Deus, seriam libertos da morte, né? Seria um antídoto para a consequência do pecado deles, que era a morte. E então Jesus falou assim: também importa que, no caso ele, Jesus, fosse levantado na cruz do Calvário, e todo aquele que olhasse com fé para ele, crendo que Jesus é o Senhor, é o Salvador, seria curado da morte eterna, da sentença, da consequência do pecado na vida do homem, que é a condenação eterna no inferno. Por isso Jesus ainda acrescenta no versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado, já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Essa crença não é só crer num Deus histórico, num Jesus histórico, mas num Jesus, Deus, que veio a esse mundo para pagar pelo seu pecado, porque o seu pecado traz a consequência, tem o salário da morte, porque Romanos 6,23 fala: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E Jesus veio para isso, e a pessoa orando a Deus com o coração, crendo no coração, arrependido dos seus pecados, recebendo Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, é nesse momento então que ela nasce de novo. Era isso que Jesus estava dizendo para Nicodemos. É isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 10, verso 9 e 10. Ele diz lá: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E ele explica: porque com a boca se confessa e com o coração se crê. As duas coisas têm que ir junto, crer e confessar. Jesus, então, ele completa essa conversa com Nicodemos, falando desse novo nascimento e como se daria esse novo nascimento. Você percebe aí nesse pequeno texto que nós lemos o tremendo amor de Deus. Que amor tremendo, a ponto de deixar seu trono na glória, a ponto de Deus enviar o seu Filho e dele vir a esse mundo e encarnar em forma de homem, sem pecar. E como ovelha sem pecado, ele foi à cruz do Calvário, sendo o sacrifício perfeito para remir você e eu dos nossos pecados, da condenação eterna. Por isso Jesus fala no versículo 16: porque Deus amou o mundo, ou você, eu, de tal maneira, de uma maneira que não dá para descrever. Esse é o tremendo amor de Deus. E que tremenda obra, que obra gloriosa Jesus fez por nós na cruz do Calvário, sofrendo daquela forma, pagando o preço e ressuscitando dentre os mortos, à destra do Pai, intercedendo para qualquer um que queira recebê-lo como seu Senhor e Salvador pessoal. Veja a providência de Deus, né? Vemos o amor de Deus, a obra de Deus e a salvação que Deus providencia para todos nós. Aí começa o novo nascimento, o dia que nós aceitamos Jesus como o nosso Salvador pessoal. Na sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo explica no capítulo 2, começando no versículo 1, ele fala: e ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência,
entre os quais também todos nós outrora andávamos, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico e misericordioso, com o grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, porque pela graça, verso 8, sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Verso 9, não vem das obras para que ninguém se glorie. Veja aqui o que aconteceu. Paulo descreve muito bem como éramos, e aí quando aceitamos Jesus, como que mudou as coisas. O novo nascimento muda tudo. Então essa era a terrível condição nossa, da velha natureza. Aí por causa do amor de Deus, quando encontramos Jesus como Salvador pessoal, nós nascemos de novo. Eu li o texto a princípio de 2 Coríntios 5,17, é assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Esse novo, esse momento em que cremos Jesus, iniciamos essa nossa vida. Efésios 1,13 fala assim: depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Está vendo? É no momento que a gente ouve o evangelho de Jesus, entende o evangelho de Jesus, se arrepende, crê de coração e se arrepende de pecar, confessa Jesus como Salvador. Nesse momento é que nós somos selados com o Espírito Santo, que nós somos salvos, e outras coisas mais acontecem. Alguma delas eu vou mencionar daqui a pouco. Então é logo que cremos, somos salvos. Logo que cremos, somos selados com o Espírito Santo, e assim se dá a nova vida. Jesus disse a Nicodemos: importa-vos nascer de novo. A minha pergunta a você, e é a de Deus com certeza: você já nasceu de novo? Você já recebeu Jesus como Salvador pessoal? Eis aqui uma oportunidade, se você não fez ainda. Eis um momento. Você está ouvindo o Evangelho. Acredito que você está entendendo o Evangelho. Agora o que precisa mesmo é abrir o coração, é reconhecer que o pecado condena e que você precisa de Jesus como Salvador, se é que você ainda não tem. Mas se você já tem Jesus, já recebeu a vida nova, aleluia, dê graças a Deus por essa obra maravilhosa que Jesus fez por você e por essa vida nova que você tem, nova e eterna no Senhor Jesus. Agora, nós respondemos aqui de uma maneira bem resumida o que é a velha vida, o que é a nova vida. Mas agora vamos responder uma outra pergunta: em que consiste essa nova vida? Como é que essa nova vida é vivida? Com o novo nascimento, ou com o nascimento de uma criança, uma das coisas mais naturais, alguns pais não fazem isso, mas o que é natural fazer é ir ao cartório e registrar a criança no nome do pai, no nome da mãe, não é verdade? É registrar aquela criança com muita alegria que Deus deu aquele presente, e aí vai ao cartório e registra: ó, isso aqui é fulano de tal, meu filhinho, minha filhinha que nasceu, dá um nome. E hoje ainda é até interessante, né? Pode-se tirar a identidade da criancinha, né? Que coisa. A criança nasceu, ela recebe uma identidade. Primeiro ela recebe uma identidade do DNA dos pais, né? Essa é a identidade dela. Ela vai se parecer, vai ter todas aquelas coisas que os pais têm, e também o documento, o registro, a papelada que precisa, e acredito que todo mundo tem aí o seu registro de nascimento, né? Aí depois tira a identidade, e aí já não precisa mais do registro, mas está ali. Quando vai casar vai precisar de novo, mas é um documento necessário. Agora, interessante que espiritualmente acontece algo bem semelhante a isso,
Quando nós recebemos Jesus como Salvador pessoal, o nosso nome é escrito no livro da vida, lá nos céus, no cartório celestial, se eu posso dizer assim, né? Cujo juiz é Deus, e Ele vai lá, você recebe Jesus como Salvador, como mencionei há pouco, aí imediatamente o seu nome é escrito no livro da vida, e você tem essa nova identidade que deu origem em Cristo Jesus. Na verdade, tem um DNA também que eu menciono daqui a pouco, que é o Espírito Santo morando no cristão. João 1,12: mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome, os quais não nasceram em sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aleluia! Filhos de Deus. 1 João 5,1: todo aquele que crê em Jesus, que Jesus é o Cristo, ele é nascido de Deus. Gálatas 3, 25, 26 diz mais: depois que veio a fé, já não estamos mais debaixo do ai, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Gálatas 4:4: vindo porém a plenitude dos tempos, ou do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou no vosso coração o Espírito do seu Filho. Porque vós sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o Espírito do seu Filho. Está falando o Espírito Santo, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravos, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus. Olha só, 1 João 3:1: vejam com que grande amor que o Pai vos amou ou vos concedeu, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, o que, diz o apóstolo, de fato somos. Veja a atitude de Deus, que linda, que maravilhosa ela é a nosso respeito. Ele nos salva, Ele nos chamou, Ele nos escolheu, Ele se entregou por nós, Ele nos salvou, Ele nos adotou como filhos e nos deu uma herança eterna. Acima de tudo é isso aí. Escreveu o nosso nome no livro da vida. Esse livro da vida é mencionado no Velho e no Novo Testamento, não é coisa só do Novo não, já no Velho vem se falando sobre isso. Lucas 10:20, contudo, Jesus está falando com os discípulos, ele estava voltando de uma empreitada espiritual em que eles haviam expulsado demônios, e eles vieram felizes, porque os demônios ouviram o comando em nome de Jesus, e eles foram expulsos, eles estavam muito contentes por causa disso. E Jesus notou, e eles falaram com Jesus: olha, Senhor, o Senhor não vai acreditar. Como se fosse surpresa para ele. Mas olha, nós expulsamos os demônios e os demônios nos obedeceram. E Jesus falou: olha, vocês estão contentes por causa disso? Eu vou te dar uma razão para que vocês estejam muito contentes. Estejam contentes, porque os vossos nomes estão arrolados no livro da vida, porque os seus nomes estão escritos lá. Por isso vocês devem ficar muito contentes. E nós devemos ficar muito contentes também, mas muito contentes, vivermos felizes para o resto da vida e a eternidade, aqui nesse mundo e lá, por causa de que nosso nome está lá, a nossa reserva está lá, não é? Nós temos o selo do Espírito Santo na gente, que tem um nome escrito no livro da vida, e somos adotados por Deus, e ninguém muda isso, nada muda isso. Louvado seja Deus. Apocalipse 20:12 está falando: vi também os mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então abriram-se os livros,
E ainda um outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. E diz assim, verso 15: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Que bênção está escrito no livro da vida. E que tristeza para aquele que não tem o seu nome escrito lá. Que tristeza será naquele dia. Apocalipse 21, 27 diz: nela, está falando da cidade celestial, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica a abominação e a mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. E há tantos outros versículos. Apocalipse 17, 8 está falando da besta e aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Aí fala da sua condenação, do destino eterno que terão, vai descrevendo no livro de Apocalipse também. Seu nome está escrito no livro da vida? Você já recebeu Jesus como Salvador pessoal? Você tem certeza que o seu nome está lá? Você pode, mas alguém pode ter certeza? Lógico que pode. E Jesus falou que quem crê no Senhor Jesus e confessar Ele como Senhor será salvo. Lá em João 5 fala que Deus dá um testemunho acerca do seu Filho, que Deus não mente, o homem pode mentir, mas Deus não. Ele diz lá, e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e a vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi, está falando ao crente, para que vocês saibais que você tem, ou vocês têm a vida eterna. Então Deus nos dá a certeza da vida eterna, não porque eu sou o cara, não porque eu sou bonzinho, não porque eu sou o que peco menos, nada disso. É porque eu me arrependi dos meus pecados, abri o meu coração a Jesus, crendo nele como Senhor e Salvador, e eu pedi para Ele vir, entrar na minha vida, ser o meu Senhor, ser o meu Salvador. Naquele dia, naquele momento, eu fui salvo, o meu nome escrito no livro da vida, o Espírito Santo veio habitar em mim, como também na vida de todos aqueles que creram em Deus desde tempos eternos, passado, né? Desde o passado. Então a gente pode sim ter a certeza da salvação, e Jesus quer que tenhamos a certeza da salvação. Essa é a esperança da nova aliança, no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu poderia responder, mas acabei já respondendo. Como ter certeza da salvação, né? Como ter o nome escrito no livro da vida, como nascer de novo. É isso aí, eu acabei de falar, é o que nós falamos. João 14, 6 diz de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus, ou Deus, também nos fala na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, portanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Há religiões, e nesse caso eu posso, sem medo de errar, dizer que já deixa de ser religião e se torna uma seita, quando acredita que outras pessoas, outros santos ou coisas assim, pode ouvir as suas orações e pode interceder por você. Isso é uma tremenda de um engano, com todo respeito, de um engano. Isso não está na palavra de Deus. A palavra de Deus é o prumo. Ela nivela tudo. Se estiver, o que estiver na palavra é, e é aquilo lá, mas isso não está na palavra. Isso foi inventado pelo homem há séculos depois. E foi inventado até para cobrir um outro problema doutrinário que essa própria heresia trouxe. Porque a palavra de Deus diz que só tem um que ouve a nossa oração, é o nosso Senhor Jesus Cristo.
Dentro da Trindade, o Espírito Santo trabalha nessa mediação, né, entre nós e Cristo, entre nós e Deus. A Bíblia fala que Ele, quando oramos, Ele também coopera com isso, Ele que coopera na nossa vida, que traz os convencimentos e tudo mais. É uma obra dele e com Deus, mas é Jesus. Jesus é a chave. Foi Ele quem nos criou, Ele quem nos amou, foi Ele que veio a esse mundo, foi Ele que morreu na cruz, foi Ele que ressuscitou, é Ele que está à destra do Pai nos céus. E ninguém fala com Jesus para Jesus falar com Deus. Esquece isso. Nesse caminho do homem com Deus não tem intermediário, a não ser no Velho Testamento, que o profeta representava Cristo, que em Hebreus fala que Cristo agora é o maior, Ele é o sumo sacerdote, único, não necessita mais animais mortos, não necessita um homem falho que era sacerdote e que precisava também fazer ofertas para Ele, não é? Inclusive para Ele não, Jesus veio como o sumo sacerdote perfeito, como oferta perfeita e com uma salvação perfeita que não se necessita de mais nada para que o homem seja salvo, a não ser a fé no Senhor Jesus Cristo, porque Efésios 2, 8 e 9 fala, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, porque ninguém fala, não, mas eu sou religioso, eu faço bem, eu faço boas obras. Nada disso. Jesus fala que as nossas boas obras diante dele são como trapos imundos no que concerne méritos diante dele. E o homem, nós somos aqui nesse mundo enganado com falsos ensinamentos. Por isso Jesus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A minha palavra é a verdade. Então nós temos que deixar, muitos precisam deixar os seus conceitos espirituais que herdaram, que aprenderam ao longo do caminho, e checar pela palavra de Deus, conferir na palavra de Deus o que é que a palavra diz. Não aquilo que alguém inventou ao longo do caminho, ao longo da história, mesmo com títulos religiosos. Porque até mesmo dentro do conceito evangélico, houve enganos ao longo do caminho. E há enganos hoje, há ensinamentos errados hoje em igreja com o nome de evangélico. Não vamos entrar em detalhe, mas não estamos falando disso, estamos falando de conferir na palavra que Jesus é o único mediador, é o único que quando você orar, querendo se dirigir a Deus, buscando a Deus por alguma razão, ninguém, mas ninguém vai ouvir, a não ser Senhor Jesus Cristo e os demônios, ninguém mais. Porque os demônios que estão ao nosso redor vai ver você orando, ele vai ouvir a sua oração, ele vai saber isso. Mas quem ouve atendendo, ninguém mais, ninguém que viveu neste mundo, ninguém, a Bíblia fala que não há justo nem sequer um, a não ser o justo, o Senhor Jesus Cristo, pois todos são pecadores, todos, ninguém. Confira na tua Bíblia. Se não tem uma Bíblia, compra uma e confira. Acha lá. Veja lá. Essa palavra liberta, essa palavra salva, tira os agrilhões da nossa vida, nos coloca num outro âmbito, num outro mundo espiritual, de consolo, de conforto, de direção para a nossa vida. Nós então, várias coisas aconteceram, né? Somos tornados filhos de Deus, nosso nome escrito no livro da vida, a gente recebe uma herança, eu acabei de ler, somos filhos de Deus também, cordeiros em Cristo Jesus. Olha, toda essa bênção. Então nós respondemos aqui, aí 2, 3 perguntas, né? O que é a velha vida, o que é a nova vida, e o que consiste essa nova identidade. É bem resumido, né? Porque esse assunto aqui é longo, tem bastante coisa aqui. Quais as características da nova vida? Eu vou dar uma
pincelada aqui para depois, semana que vem, se Deus permitir, nós continuarmos. Essa nova vida em Cristo Jesus requer um novo andar. E agora vai chamar um pouco de responsabilidade para cima de nós, ou toda a responsabilidade para nós também. Deus, Ele pede que nós andemos em novidade de vida, que ela caracteriza essa nova vida em Cristo Jesus. Jesus não é o meu Senhor, Jesus não é o meu Salvador. Eu não sou agora filho de Deus, então agora eu tenho que andar como filho de Deus. Eu preciso andar como filho de Deus, mesmo porque isso glorifica a Deus, isso traz a bem-aventurança na minha vida, e também bem-aventurança na vida daqueles que estão no meu redor. É vantajoso andar nos caminhos de Deus. Efésios 1,13 diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da vossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Está falando que a gente recebe o Espírito Santo, e uma das razões que a gente recebe o Espírito Santo é que com ele vem esse DNA das virtudes do Espírito Santo. Deus nos capacita com ele, com a palavra, a vivermos agora em novidade de vida. Porque se nós não tivéssemos Deus na nossa vida, o Espírito Santo e a palavra de Deus, nós íamos continuar vivendo do velho modo mesmo. Não é verdade? Mas Deus agora Ele nos dá os ingredientes, nos dá os meios para que nós pudéssemos viver essa nova vida. Por isso Gálatas 5:22 fala: porque o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Temos aqui o DNA espiritual. Deus atua pelo Espírito Santo, Deus atua pela palavra. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, é Ele que nos ensina, é Ele que segreda o nosso coração, no nosso interior, e Ele também usa a palavra de Deus para nos transformar, para nos moldar. Segundo Coríntios 3,18, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, e somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, pelo Espírito do Senhor. Então o Espírito Santo trabalha em nós para ir nos mudando, nos transformando, para nos tornarmos em nosso caráter, em nossa maneira de pensar, em nossas atitudes, em nossas palavras, semelhantes ao Senhor Jesus Cristo, que é santo. Tito 3,5: não por obras de justiça, praticadas por nós mesmos, mas segundo a sua misericórdia, que nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A palavra de Deus fala em João 17,7, que é a oração de Jesus pedindo ao Pai a nossa santificação, e Ele ora: santificai-nos pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, ela promove a santificação na nossa vida. Efésios 5:26, a fim de santificá-la, está falando da igreja, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, dos filhos de Deus. O Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus, eles operam na vida do crente para que dia a dia a gente vai sendo transformado, se pareça dia a dia mais com o Senhor Jesus Cristo. Mas precisa aí uma submissão à vontade de Deus, porque uma coisa interessante, quando nós nascemos de novo, a velha natureza, por si, ela não está morta. Nós devemos fazê-la morrer, no sentido de suprimi-la, no sentido de impedir que ela tome conta. Mas nós ainda temos a velha natureza e agora a nova. E a palavra de Deus diz que uma briga com a outra, para um fazer a vontade do outro. Então nós temos a identidade espiritual, mas ainda temos a identidade
da velha natureza. Tem gente que acaba indo morar em outro país e por alguma razão se torna cidadão daquele país, mas também é cidadão brasileiro. Aí quando ele vai para aquele país, ele mostra o passaporte de lá. Ele vem para o Brasil, ele mostra o passaporte do Brasil. Tem duas identidades. E nós também temos duas. Agora somos cidadãos celestiais, ou cidadãos celestiais. E temos o nosso passaporte do céu. Nós temos uma vida nova em Cristo Jesus. Contanto, enquanto não formos morar definitivamente no céu, nós somos transeuntes aqui nesse mundo. Nós estamos nesse corpo sujeito às coisas da velha natureza. E as coisas carnais, elas lutam. O lado carnal do homem, ele luta com suas concupiscências contra as coisas santas espirituais de Deus. E ou a gente ouve o Espírito Santo ou ouve a carne. Se ouvirmos as coisas da carne, nós vamos pecar contra Deus. A quem nós vamos ouvir? Eu já mencionei para você aquela ilustração de um índio norte-americano que foi tempos atrás salvo por um missionário. Lhe falou de Deus, falou do Evangelho, ele foi salvo. E a vida vai, e esse índio vem procurar o missionário e fala assim: seu missionário, tem 2 cachorros dentro de mim, um brigando com o outro. E o missionário, o índio quis dizer a velha vida, né? A vida, a carne querendo fazer a sua vontade, e o Espírito de Deus nele querendo que ele faça a vontade de Deus, essa nova vida em Deus. E ele fala que esses 2 cachorros, entre aspas, estão brigando. E o missionário pergunta para ele: mas qual deles ganha? Ele ficou pensando e saiu. Depois ele volta e fala assim: olha, ganha aquele que o alimenta mais. Então, se nós temos essas duas naturezas e as duas lutam entre si, vai prevalecer aquela que damos mais alimento, se é a carne ou se é o espírito. Por isso é muito importante nos alimentarmos da palavra de Deus, como nós estamos fazendo agora, abrindo a palavra, meditando, pensando. Isso traz força espiritual para que nós possamos vencer as coisas da carne. Gálatas 5,16: digo, porém, ainda no Espírito, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. E aí, versículo 19: ora, as obras da carne são conhecidas, com prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito dos quais eu declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. E aí, verso 22: mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então Deus está ensinando aqui que nós devemos crucificar a carne. Lógico, não está falando que a gente deve ir para uma cruz e a gente se pregar lá. Não é isso que ele está falando. Ele está falando da nossa natureza carnal, para a gente suprimi-la na questão do pecado, não viver mais para o pecado, na direção do curso natural, do coração enganoso do homem, mas na santidade. O desejo de Deus que nessa novidade de vida a gente viva
em santidade. Depois de Deus nos dar uma nova vida, uma nova identidade, depois que Jesus nos chamou, nos escolheu, nos aceitou, nos perdoou, nos salvou, nos santificou, nos justificou, nos adotou, nos deu uma herança, nos deu o Espírito Santo, nos revelou a vontade do Pai, depois de tanta coisa que Ele fez para nós, Ele pede de nós que nós andemos agora numa novidade de vida. Ele pede um desnudamento da velha natureza e um revestimento da nova. Mas quem faz isso é a gente, não é Deus. O Espírito Santo de Deus ajuda a gente, a palavra de Deus ajuda a gente, mas precisa de uma decisão nova. Por isso Efésios 22, 4:22, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as suas concupiscências e engano, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça, em retidão, procedentes da verdade. Então Ele nos propõe crucificar a nossa carne. Por isso o apóstolo Paulo fala: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Ele está falando de uma novidade de vida. Agora uma vida dirigida por Deus, onde a gente procura seguir o que Deus quer e não o que a nossa carne quer. E eu estou falando no sentido das coisas que são contrárias aos ensinamentos de Deus. Esse jovem que no domingo à tarde, no meio da tarde, cristão, logo mais, aí umas 4, 5 horas ou 4 horas adiante, ele teria o culto à noite no domingo, do qual ele frequentava. Ele recebe a visita de um primo dele. E esse primo vem com um carrão da hora, aquele carro top da época, e faz uma proposta. Ele fala assim: ô primo, estou com 2 minas no carro, que é a coisa mais linda, olha lá. Parece mesmo. Falou: então, rapaz, está faltando um outro rapaz para fazer o programa, vamos com a gente. Esse rapaz olha para o primo e fala: olha, não vai dar. 2 razões. Primeiro, porque Deus não quer que eu faça isso. Não é o que Deus me ensinou. Ele não quer isso, então eu vou pecar contra Deus. Segundo, eu vou pecar contra minha namorada, que já há alguns meses eu conheci uma moça e eu estou me relacionando com ela. E não é justo eu fazer isso com ela. Então, primo, não vai dar. E esse jovem também saiu assim: esse cara é doido, não é? Esse cara é doido, rapaz. E foi embora. Mas olha só, esse é o procedimento. Esse jovem, lá dentro do seu coração humano, a mãozinha estava esfregando. Que beleza, rapaz. O negócio caiu do céu. Que não foi do céu não que veio, né? Mas é a expressão que usam por aí. E o coração até desejava, o coração humano, não é? Esse lado carnal. Mas ele suprimiu, ele crucificou a carne para fazer a vontade de Deus. Num supermercado, esse crente cristão faz a sua compra e vai ao seu carro. A hora que ele senta lá, ele começa a verificar a nota e fala: mas me deram o troco errado, me deram a mais. Era para me voltar 20 e poucos reais, e me voltaram 70 e poucos reais,
Então provavelmente a moça do caixa pensou que eu dei R$100, mas na verdade eu paguei com R$50. E ele voltou o caixa estava atendendo lá outra pessoa, ele falou, olha, moça, com licença, você me deu o troco errado. E a moça falou, meio chateada, achando que iria cobrar mais dinheiro, pediu para ele aguardar um pouco, sabe, meio mal educado. E aí passou aquela pessoal que estava ali para fazer a compra, atendeu a ele, e ele explicou, olha, você me deu o troco a mais. E ela olhou, ficou boquiaberta, recebeu os R$50 de volta. E essa mesma moça fala com a próxima pessoa que estava na fila e diz, tem gente que é boba mesmo. Aí o jovem volta, a pessoa volta, jovem era outra história, a pessoa volta e fala, moça, eu não sou bobo não. Eu sou crente em Cristo Jesus, porque eu mesmo queria ficar com dinheiro. Você que se arda. Mas o Espírito Santo de Deus em mim, a palavra dele que eu tenho atendido, fala que é justo. A minha balança tem que ser certa. E esse dinheiro não pertence a mim. Provavelmente sairia do teu bolso, porque seu caixa não ia fechar certo. Então por isso eu devolvi. Por causa do Senhor Jesus Cristo é que eu devolvi. Aí está o seu segundo engano. Porque no primeiro você errou no troco. Agora você errou contra uma verdade. É interessante, irmãos, que a vida em Cristo Jesus deve nos levar a um novo modo de viver, a um modo de viver conforme Jesus ensina, a imagem do Senhor Jesus Cristo. Essa é a novidade de vida. E por isso Deus fala que Ele quer a nossa santificação, sem a qual ninguém verá o reino de Deus. Hebreus 12, 2:14. Filipenses 2:15 disse, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida, corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro no mundo. Mateus 5,16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Uau! Esse é o novo modo de viver que Deus quer de nós, que a nossa luz brilhe. Mas ela só vai brilhar se a gente resplandecer Jesus, a vontade de Jesus, porque se resplandecer o nosso lado humano, né, o nosso lado carnal, isso aí é trevas. Nós lemos versículos sobre isso aí, hoje mesmo, que é trevas. E Jesus quer que nós resplandecemos a luz, a nova natureza, a imagem do Pai. Filho de peixe, peixinho é. Se você é crente em Cristo Jesus, se você é filho de Deus, então resplandeça aquilo que é de Deus. Mortifica as obras da carne, aquilo que é pecado, e traz à tona, traz à vida aquilo que é de Deus. Sabe, quando você decide viver, e quando Deus dá esse mandamento, tem gente que pensa, fala, bom, daqui para frente eu vou ser escravo desse negócio. Isso é engano. Esse aí liberta. Quando Deus dá um mandamento, Ele quer o nosso bem, dentro do mandamento, dentro do ensinamento. Quando eu obedeço, Jesus Cristo fala que eu sou sábio, é o construtor, aquele que constrói sobre a rocha, sabe, aquele que ouve e pratica a palavra. E isso, a minha obediência honra, glorifica a Deus. A minha obediência traz bem-aventurança na minha vida. Eu é que sou abençoado. Eu é que sou poupado de muito engano. Eu que sou poupado de muito mal. Eu é que sou bem encaminhado, bem dirigido na vida. Adquiro a sabedoria, o entendimento espiritual, a direção que Deus dá. A probabilidade de eu errar é bem menor ser dirigida por Deus, se eu obedeço a Deus. E se eu obedeço 100%, eu não vou errar, não é? Só o meu lado humano que erra, que peca, que cai, que precisa voltar para Deus, e precisa confessar para Deus. Mas graças a Deus, Ele diz na sua palavra, se nós pecarmos, e confessarmos, Ele perdoa os nossos pecados e purifica em toda injustiça. Lá em 1 João, não é verdade? Jesus faz isso.
E quando eu decido obedecer a Deus, glorificar a Deus na minha vida, eu sou bem-aventurado, mas eu também trago bem-aventurança na vida daqueles que estão ao meu redor. Porque se eu ando conforme Deus quer dentro do meu lar é abençoado. No meu ecós, as pessoas que andam ao meu redor, elas são abençoadas por causa do meu andar. Elas recebem de Deus, através da minha vida, os frutos daquela obra que Deus está produzindo através de mim. Todo mundo acaba sendo abençoado. O mundo acaba vendo luz, a luz de Deus, quando está aí nas trevas. Então, resumindo aqui, concluindo, quando aceitamos Jesus, nós nascemos de novo. Nascemos na família de Deus, nome escrito no livro da vida, recebemos a vida eterna, estamos com Deus, Deus conosco, e Deus vai nos dirigindo até a chegada lá. Mas nesse caminho, Deus pede que nós andemos em santidade de vida. Como está a sua vida? Primeiro, duas coisas só. Você já recebeu Jesus como Salvador pessoal? Você já tem a nova vida? Seu nome já está escrito no livro da vida? Se não está, meu querido, minha querida amiga, abra o seu coração a Jesus. Receba Ele como seu Senhor e Salvador pessoal. Mas se você já fez, já tomou essa decisão, atenda agora, que Jesus pede que você ande em novidade de vida. Ande em santidade diante dEle. E isso vai glorificá-lo, mas também vai trazer bem-aventurança na sua vida. Atenda a palavra. Sábio é aquele que atende à palavra de Deus. Como está a sua vida? Agora é o momento de você aí curvar sua cabeça, talvez fechar os seus olhos, levar o seu coração, o seu pensamento diante de Deus e orar para Ele, pedir o que é que você tem que pedir, falar o que é que você tem que falar. Se é receber Jesus, peça para Ele te perdoar e salvar. Se você tem que acertar alguma coisa na sua vida, se na sua vida ainda tem alguma vestimenta que é da velha natureza, é momento de despojar dela. Talvez aí na sua vida tenha algum trapo imundo da velha vida que precisa ser tirado. E pedir para Jesus te perdoar, te salvar. Decida hoje a viver em santidade. Deus fez tanto por nós. E isso que Ele pede não é um favor que nós fazemos a Ele, é um favor que nós fazemos a nós mesmos. É um semear para nós mesmos que glorifica o Senhor. Tome a decisão que Deus está te chamando a tomar nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa obra grande, maravilhosa que o Senhor fez, essas bênçãos que nós recebemos do Senhor nessa nova aliança. Muito obrigado, Senhor. E agora eu oro que se alguém que está ouvindo esta palavra ainda não tenha Jesus como Salvador, que nesse momento o seu Espírito Santo, Pai, o convença do seu pecado e essa pessoa se renda ao Senhor, crendo e confessando-o como Senhor e Salvador. Oro também, Senhor, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, da Tua igreja, que dia a dia
possamos ser mais parecidos com o Senhor Jesus, dia a dia mais santo, andando de santidade em santidade, de glória em glória, como a Tua palavra diz. Senhor, nós queremos viver de uma forma que Te alegra e que Te glorifica. Ajuda-nos, Senhor, a ser luz nesse mundo. Ajuda-nos a falar do Evangelho de Jesus aos que perecem e nem têm consciência disso. Eu oro também, em nome de Jesus, que se alguém ficou ofendido por alguma palavra que foi mencionada, ó Deus, ajuda esse coração, porque a intenção da Tua palavra não é ofender ninguém, mas é despertar contra a verdade. E foi dito a verdade, foi dita a Tua palavra. É só conferirem na Bíblia, que esses corações sejam tocados pelo Senhor essa noite, trazendo a verdadeira convicção também. Obrigado, Deus, por essa Tua palavra. Obrigado porque o Teu Espírito também nos acompanha dentro de nós, representando nosso Senhor Jesus Cristo, que vai conosco. Eu oro que a Tua paz, as Tuas consolações, a Tua proteção seja com esse Teu povo. O Teu consolo e conforto seja com aquele coração que hoje sofre por tantas outras razões. Deus, alcance essas vidas agora. Traz cura, traz conforto, traz libertação e um despertamento, um avivamento espiritual. Ajuda-nos a ser essa luz. No nome de Jesus, nós oramos, nós pedimos e nós Te agradecemos. Amém. Que Deus abençoe vocês, meus queridos. Tenham uma boa semana. Fica com o Senhor.